Olá, muito bem-vindo ao meu canal ou ao Instagram, não sei onde você está assistindo. Esse vídeo está em todo lugar, essa é a intenção. Vamos lá, esse é o quarto vídeo sobre física quântica que eu venho discutindo com vocês, dando apenas uma pincelada sobre esse vasto universo do mundo da física quântica, da mecânica quântica, tá bom? Sou o Cláudio Gomes, para quem não conhece, um cara apaixonado pela mente, pelo desenvolvimento humano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Greg Braden, ou Greg Braden, uns falam de um jeito ou de outro. Fantástico, esse cara, ele é considerado o best-seller pelo jornal New York Times. Ele trabalhou como projetista numa empresa de aeroespacial, ele é americano, né? Também trabalhou na Cisco e trabalhou como geólogo numa empresa de petróleo americana e etc. E ele apaixonou pelo mundo, essa questão espiritual, estudar os antigas profecias, conhecimentos, enfim. Eu tenho dele aqui, por exemplo, ó, a Matriz Divina, fantástico, eu até tenho aqui, e o Efeito Isaías. Efeito Isaías, muito bacana. E hoje eu quero estar falando com vocês exatamente, principalmente sobre esses dois livros. Ele tem mais um, se eu não me engano, é O Código de Deus. Esse eu só li a síntese, ainda não o estudei. Bom, ele aqui, ó, vou começar a usar o que ele escreveu. Na verdade, ele copiou, né? Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz divina. Quem disse isso foi o físico Max Planck, lá em 1944. Então, a matriz divina, de onde se origina tudo. Uns chamam de vácuo quântico, Deus, matriz divina, sabe? Você pode dar o nome que você quiser, mas existe um lugar unificado de onde tudo se originou e continua se originando. Um pouquinho do Efeito Isaías, esse é um livro mais antigo do que A Matriz Divina. E basicamente o Greg Braden, ele fala muito aqui dos estudos milenares, né? Conhecimento dos essênios, de 2, 3, 5 mil anos antes de Cristo. E também fala muito dos pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto em 1946. São mais de 2.000 pergaminhos. E aí você acaba estudando o quê? Profecias do passado com o presente, as coisas vão se encaixando, vai fazendo sentido, você fala, uau! Então assim, eu sugiro que você, porque o que eu estou falando aqui, como eu disse, é apenas um apanhado, né? É apenas uma pincelada. Então vá atrás, busque mais conhecimento para que você possa aí aumentar, tá? O seu conhecimento em toda essa área, tá bom? Então é isso. Na questão aqui da matriz divina, é muito interessante porque ele relata alguns experimentos e assim a gente fica de boca aberta ou boquiaberto quando vê determinadas situações. Por quê? Eu vou relatar aqui dois experimentos. Antes de falar desses dois experimentos especificamente, se você ainda não sabe sobre física quântica, não tem noção, olha, faça uma pesquisa. Tem muita coisa. Claro, busca quem tem um pouquinho de conhecimento, senão vai ficar, né? Tem muita gente falando alguma coisa, mas não leu os livros, não assistiu os filmes, os documentários, não sabe o que é o bóson de Higgs, nossa, enfim, tá? Bom, aqui nesse livro dele, dois experimentos fantásticos. Por que física quântica? Nós criamos a nossa realidade. Você cria a sua realidade, estando consciente disso ou não. Através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos, principalmente sentimentos, a emoção, né? Cria a nossa realidade. Um dos experimentos, o cientista, ele pegou fótons, né? Ali, e colocou em um recipiente de vidro e retirou todo o ar, mecanicamente, claro, né? E tirou ali, ficou num vácuo, né? Aqueles fótons. E os cientistas foram olhar isso com o microscópio e, claro, quando eles viram o resultado, normal, era o que eles imaginavam mesmo que aconteceria. Não tinha vácuo, os fótons estavam desordenados ali dentro daquele recipiente de vidro. Normal, perdidos, vamos dizer assim, né?
A segunda fase dos experimentos, eles retiraram o DNA humano e introduziram nesse recipiente. Ao analisar, ao observar pela segunda vez, eles ficaram espantados. Porque os fótons tomaram forma, eles se agruparam de uma maneira até que parecia a espiral do DNA humano. Eles estavam de forma ordenada, não mais como antes. Os cientistas ficaram intrigados com isso. E depois eu vou deixar na descrição o nome do cientista, a data, onde isso foi feito, tá bom? A terceira fase desse experimento consistiu em retirar o DNA que ele havia colocado, né? O cientista havia colocado. E aí vai observar pela terceira vez. Eles ficaram mais espantados ainda. Por quê? Era de se esperar que os fótons ali estariam desordenados, espalhados como na primeira vez, antes do DNA. Porém, não. Eles continuaram ordenados, de forma ali que eles falaram, nossa, como? Se não tem mais DNA. E começaram a fazer N perguntas. Por quê? Por que isso aconteceu? Será possível o DNA fora continuar agindo com o experimento, com os fótons? Enfim, vou deixar na descrição. Coisas de louco, né? O segundo experimento, vou narrar um pouco rápido para esse vídeo ficar tão longo, também foi o exército americano, em 1993, pegou um voluntário, retirou o DNA e células do céu da boca dele, e eles estavam no mesmo prédio, separado apenas por algumas dezenas de metros em outra sala, o cientista observando o DNA e a célula daquele voluntário, enquanto esse voluntário ficou numa sala. E nessa sala de vídeo passava filmes, né? Cenas de guerra, de comédia e erótica. Por que tão diferentes essas cenas? Para exatamente provocar sensações reais, mudança no estado emocional daquela pessoa, do voluntário que doou a célula e o DNA. Sem perda de tempo e espaço, toda a reação que o voluntário tinha ali, a emoção, era transmitida, porque o DNA estava sendo ali, a célula medida eletricamente com aparelhos precisos por cientistas. Não importava a distância que esse voluntário estava do seu DNA, ele respondia em tempo real. O exército optou em parar a experiência, mas o doutor, que eu vou deixar nas descrições, ele continuou a pesquisa dele. E isso foi até 593 quilômetros de distância. O momento que o voluntário, dono do DNA, da célula, tinha uma reação, uma emoção, o DNA dele lá, a quase 600 quilômetros de distância, sentia essa emoção. Ou espiralava se fosse felicidade, né? Ou encolhia se fosse raiva, tipo por causa da cena da guerra que ele estava assistindo. E isso medido com um relógio atômico, com precisão milimétrica, milionésima, sem perda. Então, a reação do voluntário com o seu DNA, com a matéria que saiu do seu corpo, antes o cientista imaginava, tirou do corpo, morreu, acabou. Mas o sentimento dele continuava transmitindo para o seu DNA a N centenas de quilômetros de distância. Por que eu estou falando isso com a física quântica? Porque nós, eu e você, criamos a nossa realidade. Parece maluquice, coisas de louco e tal. É meio maluco mesmo. Quem estudar um pouquinho da física quântica, não ficar meio assim, caraca, é porque não entendeu nada. Porque realmente causa surpresa, mas muitos estudos antigos, das profecias antigas, dos essênios, já falavam sobre isso. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, assim, ó, fala para a montanha se atirar ao mar e ela vai. Claro que é uma metáfora, mas o que ele queria dizer com isso? Você pode, você tem poder sobre a matéria, você cria a sua realidade, você faz o que você quiser, se você tiver fé, se você tiver consciência disso. E às vezes até inconscientemente nós estamos emanando sentimentos, emoções e estamos causando um problema na nossa vida, na nossa família, de outras pessoas, do planeta como um todo. Porque nós criamos a nossa realidade. Gente, é física, é ciência, é experimento, é fato. Tá bom? Beijo no coração, fique na paz, fique na luz. Ainda postarei mais vídeos que tem a ver aqui com física quântica para você.